E para a gente projetar o que essa medida pode gerar no futuro e entender um pouco mais sobre o mercado de seminovos aqui no Brasil, nós conversamos agora com o diretor executivo da FENAAUTO, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, o Dilson Mota. Obrigado, Dilson, em primeiro lugar, pela presença aqui com a gente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado, tudo bem, então aqui à disposição. Dilson, para a gente começar, queria que você falasse para a gente sobre como está hoje o mercado de seminovos e em que é que essas medidas anunciadas hoje pelo governo federal implicam. Como é que o setor vai ser impactado por esse anúncio de hoje? Olha, Vitor, esse ano a gente está projetando um dos melhores anos da história do segmento de carros usados. A nossa projeção atual é que a gente atinja uma marca de 15 milhões e 400 mil carros vendidos, entre 15 milhões e 600 mil carros vendidos. Essa medida, como você percebeu, ela é muito direcionada para o carro zero, né? Tanto é que a gente tem a fala aí do presidente da Anfávia, que é a pessoa correta para falar sobre esse segmento, mas a gente espera que daqui a um tempo ela comece a ter impacto no nosso segmento também de usado, porque para a gente toda medida que for favorecer, independente de zero usado, que for favorecer o segmento, a gente aplaude, a FENAAUTO aplaude, porque a gente acha que é bom. E carro no pátio não ativa o comércio, não ativa o nosso mercado. Então é muito bom que esses carros saiam do pátio e vão para a mão do consumidor, que vai trocar, vai entregar seu carro usado na troca, e assim começa um processo, uma cadeia produtiva que é bem interessante, não só para o nosso segmento, mas para o país de um modo geral. Ou seja, mesmo sendo medidas para estimular a venda de carros zero, de forma indireta, então o setor de seminovos acaba sendo beneficiado também, é isso, Dilson? Sim, com certeza, porque só existe o carro usado porque tem o zero. Quando você interrompe, você trabalha com 50% da produção do carro zero, isso prejudica, a gente não tem uma reposição do estoque de usados. E a gente tem que fazer essa roda girar, e essa roda começa a girar exatamente com a Anfávia produzindo os carros, a FenaBrave representando as concessionárias vendendo, e aí depois esses carros chegando até as lojas de usados, que é um segmento que tem uma proporção muito maior até do que o segmento de usados, por motivos óbvios, né? Dilson, a gente viu aí na reportagem da Catiúcia, né, ela trazendo esse, que é um número bem impactante, né, que o carro mais barato hoje, o carro zero, novo, mais barato, produzido hoje no Brasil, é vendido a cerca de R$70 mil. E entre os seminovos, dá para encontrar algo muito mais barato? Qual que tem sido, em média, o piso e o valor médio das vendas aí dos seminovos, Dilson? É difícil, Vitor, falar o preço médio do seminovo, porque o seminovo ele é diferentemente do zero, que você pode usar uma tabela de preço. No seminovo, o que vale muito é o estado do veículo. Então, cada veículo tem o seu valor de acordo com o seu estado de conservação, da sua quilometragem rodada, até da região que ele está localizado, e da procura do mercado, que também tem uma procura. Às vezes, alguns carros usados são mais procurados que os outros. Então, é difícil a gente dizer um preço médio, mas a gente espera que isso sim, quando você tem um cliente que está com, vamos imaginar, um possível comprador de um carro usado no valor desses carros novos que o governo está propondo aí de em torno de R$70 mil, ele vai fazer uma análise se ele prefere ter um carro mais completo, mais usado, ou investir no carro zero. Se ele comprar no carro zero e ele já tiver um usado, ele vai ativar o mercado de qualquer maneira. Então, para a gente, é indiferente, a gente só aplaude a atitude para que a gente possa voltar a ter um mercado maior ainda do que a gente já está projetando para esse ano. E o brasileiro hoje, ele tem buscado comprar carro, Dilson, ou mesmo no segmento de seminovos, houve uma sensação de mudança do perfil do consumidor, porque a gente ouvia muito falar há alguns anos atrás, especialmente quando surgiram os aplicativos de transporte, que poderia haver uma mudança cultural na sociedade, que hoje o mais jovem, especialmente, não procuraria mais ter um veículo próprio, se deslocaria justamente por aplicativos, pelos aplicativos de transporte, ou usando o próprio transporte público, que haveria uma mudança cultural nesse sentido. O setor de seminovos sentiu isso ou não passou de uma reflexão, hein, Dilson? Não, eu acho que passou de uma reflexão. O brasileiro é um povo apaixonado por futebol e por automóvel. Então, isso se reflete, né? Tem o sonho de consumo de querer ter seu carro. E quando você fala dos aplicativos também, cria um novo mercado. Às vezes é uma pessoa que não teria condição de ter um carro, ele compra para ser um motorista de aplicativo e consegue pagar uma parcela, consegue financiar seu carro. E ele também ativa o mercado. Então, essa parte da mobilidade urbana, ela vai demorar muito no Brasil para afetar o segmento de carro usado. Então,
como eu falei no começo, a gente está projetando um número de 15 milhões e 600 mil veículos usados vendidos. Então, acho que isso ainda demora um pouco. Acho que a gente tem que ter preocupação, sim, com o meio ambiente, com outras situações sociais, mas o segmento de usados ele consegue resistir a esse tipo de, vamos dizer assim, não vou dizer moda, mas esse tipo de onda que vem, mas ela passa e a paixão por o carro do brasileiro ainda continua. E aproveitando a sua experiência nesse mercado, Gilson, queria que você nos ajudasse a entender um pouquinho do motivo desses valores tão altos, né? Por que encareceram tanto os carros nesses últimos anos? Por que essa disparada dos preços, Gilson? Olha, a gente teve muitos fatores, né? A gente tem que somar muita coisa. Teve o problema dos componentes eletrônicos, a falta dos componentes eletrônicos, e se você não tem produção por falta de componente, a lei da oferta e procura, ela funciona impiedosamente. Então, se você não tem carro para ser entregue, o preço dele valoriza. O que você não tem no mercado tem mais valor. Esse é um dos pontos. Logo depois veio a guerra Ucrânia-Rússia, que também abalou um pouco a parte dos portos na Europa, importação de peças. Isso tudo acontece, mas a gente está preparado para que a gente tenha um novo caminho, uma nova, vamos dizer, um novo mercado, e que a gente vai estar se estabelecendo, se recuperando de uma maneira bem rápida, como tem sido ultimamente, tem acontecido nos últimos anos. Agora, se você procurar bem, você acaba achando seu carro. Tem que saber negociar, procura, o que a gente recomenda sempre é que procure uma loja correta, uma loja para comprar o carro que é mais seguro do que você comprar com pessoas que você não conhece, uma loja que tem estabelecimento, que você sabe que está ali há algum tempo. Essas lojas que têm mais tempo, ela passa uma segurança. Então, normalmente, algumas promoções que aparecem assim de um preço de carro mais baixo, elas estão, na verdade, pode ser um golpe, então a gente não recomenda. Então, o preço, às vezes, é relativo. É importante você investir num carro que vai te agradar, vai ter que vai ser do seu interesse, que vai atender às suas necessidades, mas que você compre de uma maneira segura numa loja. Então, às vezes, o preço mais barato não é o melhor negócio para ser feito. E com esse aumento dos preços, Gilson, aumentou a procura pelos veículos mais antigos, e aí não estou querendo dizer exatamente velhos, né, ou ruins, em mau estado de conservação, não, mas por serem veículos mais antigos, de fabricação anterior, eles devem ter o preço mais baixo. Aumentou a procura por eles, pelos veículos mais antigos? Sim, sem dúvida. Os veículos a partir de 10 anos, eles tiveram uma procura muito grande, e ela é o reflexo da situação econômica do país. Então, aquela pessoa que poderia comprar um carro mais novo, ele não deixa de ter um carro, mas ele muda um pouquinho o padrão, o patamar do carro dele. Mas isso também se reacomoda rápido, que a partir do momento que ele tem possibilidade de trocar, ele sobe também, ele faz a subida de novo. Então, essa é a nossa expectativa, que esse mercado se retroalimente a partir dos carros zero chegando no mercado. Então, começa a ter aquela pessoa que está trocando o seu mais novo, vamos ser um semi-novo, um carro de 2, 3 anos de uso por um carro zero, porque o preço baixou, ela vai colocar o carro dela no mercado e assim há uma escada melhor, subindo, positiva, ou seja, para carros mais novos. É um movimento natural que vai acontecer, que a gente acredita que vai acontecer. E as locadoras de veículos, Gilson, como é que elas mexem com esse mercado? Nós não representamos as locadoras, né? As locadoras já têm uma representação própria, mas elas têm um movimento importante porque elas compram e vendem muito mais carros do que até alugam, né? Então, existe elas são importantes para a indústria e são, em alguns momentos, importantes também porque elas colocam alguns carros que elas não conseguem vender através de lojas que são afiliadas das associações ligadas à FENAL. Então, essas também são players importantes, são partes importantes desse mercado, do nosso mercado, e a gente acredita que elas também vão começar a assumir parte dessa produção que vai entrar com um carro mais barato, elas também serão beneficiadas. Muito bem, ouvimos aqui o Gilson Mota, que é diretor executivo da FENALTO, Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. Obrigado mais uma vez, Gilson, pela sua presença aqui com a gente. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.